sair do mês de maio. Maio de 2026 precisa ser algo que seja colocado uma bandeira na nossa vida. Um divisor de água, alguma coisa está acontecendo aqui. Eu não estou sozinho, nunca mais na minha vida eu vou me sentir sozinho, porque eu tenho um amigo. E não é qualquer amigo, é o Espírito Santo de Deus, o meu melhor amigo. O tema hoje, o Espírito Santo nos torna referência. Eu quero ler um texto com você em 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Que coisa linda, Jesus. Amanhã eu vou falar que culto foi esse. Alguém disse aqui, ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu vim, Jesus. É isso. Eu te amo, meu irmão. Obrigado, eu também te amo. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, quero ler 10 e 11 assim. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, meu Deus, obrigado. Nós estamos sentindo, vendo, Senhor, do agir, a tua manifestação aqui nesse lugar, meu Deus. A cada vez, Senhor, que estamos aqui, em cada momento que nos reunimos aqui, o Senhor manifesta com o teu amor, com a tua graça. E hoje, Senhor, como eu disse no domingo passado, se fôssemos embora agora, iríamos alimentados, meu Deus, obrigado por isso. Muito obrigado, mas cremos que o Senhor pode fazer ainda mais. Então, Senhor, abrimos os nossos corações nessa hora, para que o Senhor ministre, para que o Senhor plante, para que o Senhor faça a tua vontade em nós, que possamos crescer aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sinta, por favor, dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, tem culto que a gente vem e fala, meu Deus, me ajuda. Tem culto que a gente vem e fala assim, Senhor Jesus, eu quero beber mais e mais dessa água. E eu estou desde manhã entendendo o que Deus vai fazer hoje aqui. Estou desde manhã. Eu fiz uma oração com a galera do louvor aqui. Eu disse, hoje nós vamos encerrar a série. E eu creio que vai ser um momento muito especial. Porque não tem como falar do Espírito Santo de coração. Não tem como, com o nosso coração, falar do Espírito Santo e não ser um momento especial. Não ser um tempo, um ambiente de adoração. Então, eu quero que cada uma igreja que ama Jesus, amém? Nós amamos Jesus. Uma igreja que tem grandes desafios, uma igreja que tem muitos problemas, uma igreja que tem muitas coisas para resolver. Nós somos humanos. Mas uma igreja que tem um Deus e um Pai que ama, e uma igreja que ama esse Pai também. Eu olho para você, igreja viva, e eu vejo uma igreja que ama. Amém. Eu vejo uma igreja que ama. E louvado seja Deus por isso. Estou ministrando sobre o Espírito Santo o mês inteiro. E nos últimos 2 episódios eu falei sobre um personagem importante da Bíblia. Sobre quem nós falamos nos últimos 2 episódios? Pedro. E eu quero fechar essa série, fechando uma trilogia. Eu vou pregar sobre Pedro aqui. Nós pregamos primeiro Atos 3. Quem lembra disso? Pedro agora recebe poder. Pedro agora ministra cura sobre a vida de um coxo, sobre a vida de alguém que tinha uma necessidade. Depois, semana passada, nós falamos sobre Atos 10, sobre Cornélio, sobre um Pedro que agora está sendo transformado por dentro. E aí eu quero falar hoje sobre esse texto de 1 Pedro, abrindo, irmão, na introdução, uma coisa para a gente entender. O Pedro de Atos 3 tem mais ou menos 30 anos. Quantos anos? 30. Tem algumas coisas que eu gosto de estudar para poder entender, para poder ver como é que isso funciona na prática, na nossa vida. Então, ao que tudo indica, a Bíblia não fala de uma maneira literal, mas ao que tudo indica, Pedro, quando começa a andar com Jesus, tem mais ou menos 25 anos.
Quantos anos? Nós vamos sair daqui aprendendo isso hoje. Pedro é um menino, é um jovem adulto. Quem tem menos de 25 aqui? Faz assim, por favor. Olha para o teu lado aí, vê quem é. Não tem cara de bebê ainda? Tem cara de bebê ou não? Alguém diz assim, os meus 25. Tempo bom. Sim ou não? Então Pedro começa a andar com Jesus, ele tem mais ou menos, ele tem entre 20 e 30. Mas ao que tudo indica, ele tem mais ou menos 25 anos. Ele é novo ainda. Ele é jovem. Ele já é pai de família, ele já é pelo menos casado. Tem obrigações, ele está trabalhando, ele tem emprego. Ele já é um jovem adulto, mas ainda é jovem. Eu tenho 40 anos, irmão. E com 25 eu achei que sabia tudo. Mais alguém? Com 25 eu achava que era um gênero. Eu olho para um júnior de 25 e eu falo, meu Deus, era um menino. Sabia de nada, achava que sabia de tudo. Porque, de alguma maneira, o Hernandes Dias Lopes fala isso, eu gosto de ouvir o Hernandes Dias Lopes, e ele fala, o Pedro é um retrato, é uma fotografia do ser humano. Você vê nas atitudes de Pedro, na vida de Pedro, muita coisa do que a gente vive, nas nossas vidas. Então, Jesus chama alguém que ainda é imaturo. Jesus chama alguém que ainda não tem maturidade, que ainda é impulsivo. Jesus ainda chama alguém que é jovem, que ainda acha um menino. Ele olha para essa pessoa e diz, você é especial. Eu quero você comigo. Eu vou te ensinar algumas coisas. Vai levar um tempinho. Mas você vai aprender. Então, Pedro chega, vamos colocar isso para a gente entender com 25. Com 30, o Pedro já está curando alguém na porta do templo. Pedro já andou com Jesus, viu Jesus curando muitas pessoas, aprendeu, errou, acertou, negou Jesus, foi reconciliado com Deus, recebeu uma missão da parte de Deus. Perceba, muitas vezes o que Deus faz é entregar uma missão para alguém que ainda não tem capacidade de exercer essa missão. Por quê? Porque Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. É por isso que às vezes a gente se assusta, olha para o tamanho que Deus está nos chamando para fazer e fala, não dou conta disso não. Isso é mais para mim, isso é maior do que eu. Você está certo, é verdade. Mas o Deus que chama é o Deus que garante. O Deus que chama é o Deus que provê. O Deus que chama é o Deus que põe o chão, como o Victor disse aqui no começo. E o que o Espírito Santo está fazendo nesses dias é nos convidando para dar mais um passo na direção dele, para que possamos ser mais íntimos e mais profundos no que ele tem preparado para as nossas vidas. Então, o Pedro, com 25 anos, talvez ele comece a andar com Jesus sem nem saber bem o que ele está aceitando. Aí ele se converte, vai lá andar com Jesus, dá suas mancadas. Algum convertido dá alguma mancada? Algum escolhido dá alguma mancada? Algum filho ou filha de Deus dá alguma mancada? Esse é o Pedro, capaz de viver coisas que não saem do barco, que nenhum outro viveu, e no momento seguinte afundar. Nós temos essa humanidade do Pedro, nós temos essas características do Pedro. Foi como Deus nos criou, foi como Ele nos formou. Então, em Atos, que a gente falou, eu separei 5 tópicos hoje aqui. O primeiro é sobre isso, o Espírito Santo nos usa. O Atos 3. O Pedro encontra o paralítico, nós falamos 2 domingos atrás, amém? Eu não tenho prata e não tenho ouro. Alguém tem Jesus aqui? Mas o que eu tenho, te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico, o coxo, de um salto, foi de pé, começa a dar glória, vai para o culto, entra na igreja, glorificando o Senhor, porque ele foi curado. E o Pedro agora é um instrumento de cura. O Pedro que viu Jesus fazendo muitos milagres agora é um
Como? Irmão, você está falando como Deus vai usar a gente. Se muitas vezes a gente não consegue nem lidar com os nossos próprios conflitos. Meu Deus, é forte. Se muitas vezes a gente não consegue vencer pequenas tentações. Vamos fazer alguma coisa, fazemos de errado, ouvimos a voz do Espírito Santo, faz isso não. Fingimos que não ouvimos, continuamos errando. E aí nós vamos ser instrumentos de milagres. Como? A religiosidade fica louca com isso, mas é o modus operandi deles. Ele escolhe alguém todo errado, começa a trabalhar na vida dessa pessoa, enquanto ele está trabalhando ainda, enquanto ainda tem alguma coisa para ser mexida, para ser transformada, Deus já está usando essa pessoa como agente de milagre. Era para ter mais glória aqui. Eu estou falando para você o seguinte: às vezes vem do teu jeito, dando umas mancadinhas aqui, outra ali, ainda assim o Espírito Santo quer usar a sua vida. A religiosidade quer matar você, o Espírito Santo quer encher. Como você escolhido e separado, esse é o Pedro. O Pedro que é batizado no Espírito Santo, recebe o Pentecostes, a gente falou disso. É um texto lindo. Prega e uma multidão se converte. Agora ele vai orar, porque ele tem ato de oração. E eu disse, a igreja precisa ter ato de oração. E aí ele é ousado, irmão, o que está faltando? Vou colocar duas coisas, falta muito, né? Mas duas coisas que têm faltado nos dias de hoje na nossa vida. Primeiro, ousadia. Ousadia. Ter coragem. Não sou eu, é Deus, Ele está me mandando, então eu vou obedecer, vou ser ousado. Tenho mendigo, olha, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho Jesus, em nome de Jesus. Levanta e anda. Outra coisa é vontade, irmão. Porque nós somos uma geração preguiçosa. Temos toda a informação, temos toda a tecnologia, mas somos cansados. Para sair da nossa zona de conforto é um parto. E eu já usei essa analogia aqui. Vamos pensar, irmão, o seguinte: se a gente for ali, sair da igreja agora na Expresso, tiver alguém ali querendo se jogar na frente dos caras e se matar, o que você vai fazer? A maioria de nós vai tentar ir ali e tirar a pessoa, sim ou não? Ou você vai deixar alguém morrer na tua frente? Você vai fazer o que você puder. Alguém vai se jogar, você vai ali e não se joga não. Você vai conseguir, não faz isso não se mata não. Nós temos essa inclinação de ajudar as pessoas. Mas quando diz respeito ao reino e as coisas ministeriais e espirituais sobre fé, a gente vê alguém se matando do nosso lado. Meu Deus. Uma igreja sem desejo de ajudar o outro. E eu não estou falando da igreja viva, estou falando da igreja hoje. Se alguém está morrendo do seu lado, irmão, você foi levantado como um agente de cura, de transformação, de cuidado, de amor sobre a vida dessa pessoa. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Cristo. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho Cristo. Eu ainda não tenho todas as minhas coisas resolvidas, mas eu tenho Cristo. Eu ainda não alcancei tudo que eu espero alcançar, mas eu tenho Cristo. Eu passo por lutas, tenho problemas, às vezes não estou, mas eu tenho Cristo. Eu nem sei como vai ser o dia de amanhã, mas
posso lançar mão de nada. Aleluia. E esse Espírito Santo começa a entender isso. Então nós temos um Pedro aqui com mais ou menos 30 anos, que ainda é impossível, que ainda é imaturo em algumas coisas, mas que nos ensina que se Jesus chama ele, ele vai. Amém. Às vezes vai meio porco, pena, mas vai. Às vezes bate na parede, mas vai. É a gente. Deus está chamando você nesses dias, é com você mesmo. Não é com ninguém do passado, não é ninguém do teu lado, é você mesmo. Aleluia. Atos 3 nos mostra isso, Pedro, que ainda é impossível, mas está cheio do Espírito Santo e o poder da sua vida dele. Segundo, o Espírito Santo nos corrige. Nós falamos na semana passada sobre Atos 10, eu estou recapitulando, perceba, para você entender como vai ser o fechamento dessa série. Pedro ainda tinha preconceito, ainda tinha limites mentais, ainda tinha barreiras religiosas. Deus mostra um lençol para Pedro, lembra? A gente falou semana passada. Quem não veio, Deus traz um lençol com alguns animais que os judeus são considerados impuros. E diz a Pedro: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro começa a entender de ser transformado. Ele começa a entender: não é só poder, não é só em mim, não é só através de mim. Deus quer alcançar os outros. Aleluia. Começa a transformar de dentro. E aqui, irmão, é para o crente. Essa parte é para o crente. Para alguém que anda com Jesus. Não adianta eu pensar: Deus já fez milagre, eu já fui instrumento, eu já preguei não sei na onde, eu faço não sei o quê. E dentro do coração ainda tem várias barreiras. Ainda está cheio de trava. O que o Senhor está nos chamando nesse tempo, irmão? Senhor, se reserva o Espírito Santo, entra e destrói tudo que atrapalha o seu agir na minha vida. É para isso que Ele está nos chamando. O mesmo Pedro que curava também precisava ser transformado. Alguém entende isso? Amém. O mesmo irmão, irmã, o mesmo filho, filha, que já vem à igreja, que é um instrumento que serve a algum ministério, também de repente precisa ser tocado e parado. Aleluia. A partir de mim, se você se sentir mais à vontade, eu preciso. Eu tenho 40. Eu também. Em Atos 10, Pedro tem mais ou menos 40 anos, ou quase 40 anos. E como eu entendo o que Pedro está vivendo aqui? Porque no começo eu era radicalzão, irmão. Eu era bispo, a gente era líder de adolescente, de líder de jovem. E eu percebo que aquela radicalidade serviu para aquele tempo e me salvou, aliás. Me blindou de toda a loucura que estava à minha volta. Foi importante para um tempo. Algumas coisas são importantes para algum tempo na nossa vida. Você entende isso? Mas as coisas de Deus mudam, irmãos. Nós éramos extremamente radicais, com coisas simples. Se você aparecesse perto de mim, escutando uma música do mundo, irmão, eu vi um capiroto em você. Eu era nesse estilo aqui. Eu vi um demônio perto de você. Eu falei: meu Deus, não acredito não, Jesus. Você está escutando ali, ó. Olha o que ele está ouvindo. Está andando com Jesus até hoje, olha o que ele está ouvindo. Eu vou dizer algo para você, irmão. Eu não ouço música do mundo, ou música secular, como você preferir. Mas eu já não vejo demônio do teu lado se eu estiver ouvindo. Entende isso? Não vejo. Eu acho que a gente não tem muita coisa para achar lá fora. Eu acho mesmo. Continuo ensinando nessa direção. Aleluia. Mas também não quer dizer que alguém está lá pondo uma música que às vezes é bonita, a letra não está nem falando de nada que leve para um caminho ruim, vamos colocar dessa maneira. Está tudo bem. Cada um sabe de si, o Espírito Santo está ajudando a todos, amém? Mas eu antigamente era assim. Aquele irmão nem é crente. E eu pensava que ele tinha o Espírito Santo. Eu olhava dessa maneira. Tudo bem que tem alguns que não tem mesmo, né? Meio moral. Mas eu gostei. São Pedros. E aí um dia, irmão,
Eu já disse isso também. O Espírito Santo me confrontou de uma maneira simples. Eu me senti humilhado. Porque eu não escutava a música do mundo, mas eu assistia filme do mundo. E o Espírito Santo falou: Júnior, legal a música, né? E um filme? O filme tem música do mundo e tem algumas coisas, se você não viu o filme que você está vendo, algumas cenas que não servem para nada também, sim ou não? Sim. Naquele mesmo momento, meu melhor amigo, o Espírito Santo, com muito amor e cuidado, me chamou de hipócrita. Você condena uma coisa e faz uma coisa parecida. Então perceba que algumas coisas estão mudando dentro de nós. Esse é o tempo. Achando que a salvação era só para os judeus. O Senhor falou: eu quero salvar a todos. Aleluia. Uma coisa que eu sempre digo: a igreja vive criticando o irmão, aquele irmão faz isso. Vamos usar a música do mundo, como eu estou dizendo. Música do mundo, é um absurdo ele estar no altar. Não, você tem noção, eu como pastor, quantas vezes eu ouvi irmãos falando assim: é um absurdo aquele irmão estar no altar? Só que se eu for usar esse critério, ninguém podia estar aqui. Meu Deus. Quem entende isso? Amém. Ninguém podia estar aqui. E se alguém tem alguma coisa oculta, vai ser com Deus, irmão. Você acha que eu vou ser um detetive de Cristo agora? Está procurando, fazendo entrevista aqui, investigação? Está entregue na mão de Deus, irmão. A gente ora aqui com consagra. Se tem alguém que você acha mais esperto, uma coisa que eu aprendi numa hora, vem à tona. Ninguém esconde nada de Deus. Então, existe uma religiosidade, um farisaísmo dentro de nós, que muitas vezes nós não percebemos. Nós conseguimos ver o irmão, mas não percebemos. E geralmente, irmão, quem é muito radical está deixando de a desejar em alguma área. Geralmente. Já viu alguém que é muito ciumento? Muito ciumento? Geralmente essa pessoa está dando no cara. Ela está pensando assim: o outro está fazendo a mesma coisa que eu faço. Oculto, talvez sem perceber. Faz sentido para você? Então muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. E esse é o problema. Eu não vou me misturar. Eu não vou comer o pão puro. Eu nunca fiz isso na minha vida. A gente, alguns de nós acham que a gente é mesmo mais puro que os outros, irmão. Que loucura é essa? Se eu não tiver no Espírito Santo, um dia sequer eu fui lindo. Tem mais alguém aqui? Que tem isso, serve para nada. O que é bom em mim é Deus, irmão. Em nós. E o Pedro, com 40 anos, mais ou menos 40, está entendendo isso. Ô Júnior, não é bem assim. Agora, não, esse texto que nós lemos hoje, eu quero encerrar essa trilogia, você vai entender, vamos amarrar aqui agora o que eu estou querendo dizer. Capturei aqui os dois últimos textos, porque de alguma maneira que Deus está falando conosco. Terceiro tópico: o Espírito Santo nos amadurece. Esse texto que a gente está lendo hoje, 1 Pedro, já é um Pedro de cabelo branco e barba branca. Se ele tivesse cabelo ainda, porque alguém com 60 anos às vezes já nem tem cabelo mais, né? Então nós estamos falando de um senhor agora aqui. Quem conversa às vezes com 60 a mais aí e fala assim: meu Deus, como é bom aprender, essa pessoa conhece muito a vida. Não é bom às vezes conversar com alguém que tem cabelo branco, que tem a agregar sobre a nossa vida, que nos ensina. Esse é o Pedro. O Pedro aqui agora ele já não está mais disputando quem vai sentar à direita ou à esquerda de Deus. O Pedro aqui já não quer mais responder do apóstolo Paulo quando alguém chega para comer, porque ele está comendo com os gentios. O Pedro aqui agora já não está mais pensando que a salvação é só para os judeus, os outros não prestam. O Pedro aqui está em uma outra fase, irmão. Porque quem tem o Espírito Santo pode até passar por estações, pode até passar por fase, assim como o Pedro, era impossível, depois teve que ser transformado de dentro para fora, mas chega um momento que essa pessoa amadurece. E o convite para a igreja nesse tempo é para que a gente amadureça.
Pensa numa coisa feia, viu, velho, porra. Meu Deus. Fala Deus. Você passa vergonha no crédito. É que os outros não falam porque te amam. Mas é assustador, não é? Você viu, também não chamo mais essa pessoa. Fala mais. Agora, se vou falar uma coisa que é pedrada aqui. Se Deus tratasse a gente como a gente trata o outro, como é que seria? Se o Espírito Santo usasse a mesma medida, olha só, eu estou falando de justiça. Porque muitas vezes o crente quer ser justiceiro. Quer? Não, comigo é assim, com ferro não com ferro. É com pedra não com uma pedra. Agora imagina se o Espírito Santo, nosso melhor amigo, amém? Usasse a mesma medida que a gente usa com os outros. O que seria de mim? O que seria de você se a mesma medida fosse usada? É justiça. Estou falando assim, ó. Deus está propondo, não é imaginação, amém? Deus está propondo para você, do jeito que você tratar os outros, é como eu vou tratar você. Aí você fala assim, Senhor, me ajuda. Você está ajudando alguém? Senhor, traz provisão aqui para minha casa. Você está sendo provisão na vida de alguém? Senhor, levanta alguém para me abençoar. Você está se permitindo ser levantado por Deus para abençoar alguém? Sabe por quê? A lógica humana é, depois que o Senhor fizer na minha vida, eu vou ajudar alguém. Quando eu ficar rico, quando eu ficar milionário, eu vou ajudar um monte de gente. Tem gente que não ficou milionário ainda. Vai esperar? Então o Espírito Santo nos amadurece, irmão. Tá, eu estou com dor. Dor faz parte do ser humano, da vida humana, né? Estou passando por um momento difícil, eu estou triste, mas eu tenho Cristo. E porque eu tenho Cristo, eu vou permanecer, porque eu tenho Cristo. Eu creio que Ele me levanta, Ele me ajuda, Ele suporta, Ele me dá o que eu preciso para continuar. O Espírito Santo nos amadurece. Eu disse muitas vezes isso, irmão, aqui. E tem uma coisa que eu tenho muito clara. Eu amo essa igreja, eu amo vocês. Eu amo mesmo. O que Deus me deu a fazer, eu amo. Mas o meu relacionamento com Deus hoje depende zero da igreja viva. Você entende isso? Se tiver igreja viva ou não tiver igreja viva, o meu relacionamento com Deus vai permanecer o mesmo. Você entende isso? E isso me livrou do mal muitas vezes, irmão. Porque eu tenho a plena convicção de que a igreja não é minha, não tem nada a ver, eu só sou um instrumento. Então, se nós estamos baseando a nossa fé no outro, no cargo, no ministério, na missão, a gente está errado. Nós temos que basear a nossa fé em Deus, no Espírito Santo. Nós começamos a aprender isso quando nós estamos maduros. Olha o Pedro com 60 anos, o que ele fala? Versículo 10, eu leio mesmo 4:10 de Pedro. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Coisa linda, irmão, olha só. Deus tem muitas maneiras de trabalhar, você entende isso? Multiforme graça. Deus faz o que Ele quer, aonde Ele quer, em quem Ele quer. Então a cada um, Pedro, a cada um exerça o que Deus tem derramado sobre a sua vida. Versículo 11: se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O que a gente está vendo aqui do Pedro agora, irmão? O Pedro está entendendo que não é só mais ele amadureceu. Nessa época aqui o negócio estava meio difícil na igreja. A galera estava matando. Você é crente, pô, nega Jesus, não nega, toma.
Eu anotei uma frase aqui: a maturidade espiritual começa quando você para de perguntar o que Deus pode fazer por mim e passa a perguntar quem Deus quer alcançar através de mim. Isso é maturidade espiritual. 4. O Espírito Santo nos torna fonte. O texto que a gente acabou de ler, 1 Pedro 4,10, mostra que nós somos uma fonte. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos algo a compartilhar, que vai fluir a partir de nós. Então agora o Espírito Santo quer usar as nossas vidas aonde nós estivermos. Eu digo uma coisa que é pela fé muitas vezes, mas eu creio muito, irmão. Abençoado vai ser o lugar onde você estiver. Aleluia. Os lugares onde você passar vão ser abençoados. Porque eles vão parecer com Cristo. Porque você é uma fonte. Porque você derrama. Nos lugares onde você estiver, nos ambientes onde você estiver, esses ambientes serão transformados. Se você for cheio do Espírito Santo, irmão, não é uma escolha. O Espírito Santo muda tudo no lugar onde ele está. Se ele estiver na tua vida, no lugar onde você estiver, vai ser transformado. As pessoas vão aprender a ter mais paciência, vão aprender a ter mais compaixão, vão aprender a serem mais perdoadores, vão aprender a não achar que é o fim, que Deus tem um plano, amanhã pode ser diferente. Tem uma ilustração que eu trouxe aqui, olha, o Espírito Santo nunca encheu pessoas para que elas fossem reservatórios. Ele enche pessoas para que elas sejam rios. Uma represa que não libera água apodrece. Quem tem o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é a água da vida. Essa água não pode ficar presa em mim. Se ficar presa em mim, apodrece. Não o Espírito Santo apodrece, mas eu vou apodrecer, porque eu preciso deixar fluir o que Deus quer fazer na minha vida. Um rio permanece vivo porque continua fluindo. Quem é cheio do Espírito Santo sempre tem algo para compartilhar. Uma palavra, um discipulado, uma oferta de amor, um abraço. Quem é cheio do Espírito Santo sempre tem alguma coisa para compartilhar. Irmão, se alguém vem te contar um problema, não é por acaso, é porque Deus trouxe essa pessoa até você. E talvez você não tenha ouro nem prata, mas você tem Cristo. Então faça uma oração por essa pessoa. Diga assim: olha, eu não consigo eu mesmo fazer alguma coisa, mas eu creio que Deus pode fazer. Eu posso orar por você? Você é fonte. E tem uma coisa muito doida que acontece, irmão. Você se torna uma testemunha do que Deus faz na terra. Porque quando você ora, Deus vai lá, alcança a vida daquela pessoa. Em muitos casos acontece, a vida daquela pessoa é transformada e você olha e fala: uau! De alguma maneira eu participei disso, Deus usou minha vida. Nós somos fontes. Então cada um exerça o dom. Cada um exerça aquilo que Deus chamou para fazer. Se você fala, fale da melhor maneira. Fale da maneira mais forte que você puder. Fale com a palavra de Deus. Alguém foi chamado para falar aqui. Aleluia. Alguém foi chamado para anunciar aqui. Eu já disse, irmão, nós precisamos ter pelo menos um sermão. Diga um. Pega um texto que Deus beneficiou a sua vida, um texto da sua conversão, um texto que alguém foi usado por Deus. Pega um, irmão. E prega esse mesmo texto para todo mundo que cruzar a sua vida. Talvez você não tenha ainda muitos textos. Quem sabe, se você se aprofundar, você vai conseguir. Mas todo crente, todo filho e filha de Deus precisa ter quantos, irmão? Pelo menos um, sermão. Pelo menos um. Escolhe um texto e fala: esse é o texto da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Romanos 8, 28. Você tem uma noção de quantas vezes eu preguei esse texto? Irmão, eu não sei o que Deus vai fazer, mas você ama Deus? Não, claro. Isso era eu pregando, antes de ter um microfone. Já preguei muito antes de ter um microfone. Chegava na pessoa, eu não sei como é que você vai resolver esse problema, mas você ama Deus? Não. A maioria das pessoas vai dizer amo. Claro que ama, Deus é tudo. A pessoa está lá, entregue a toda sorte de. Mas a maioria vai falar, Deus é tudo, eu amo Deus. Então, irmão, olha só, um texto que mudou minha vida foi entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Hoje pode estar ruim, mas amanhã vai estar bom. 1 minuto, um sermão, e talvez aquela pessoa saia dali com uma esperança fortalecida, com uma força para continuar a enfrentar os problemas que ela tem. Todo crente, todo filho e filha de Deus precisa ter pelo menos um sermão. Um sermão. Amém? Porque quem chega do Espírito Santo sempre tem algo para compartilhar. Quinto e último. O Espírito Santo nos faz deixar legado. Eu disse que o Espírito Santo ele quer nos tornar uma referência. O Espírito Santo, quando nós somos cheios dele e amadurecemos, nós exercemos um legado. Eu trouxe uma citação aqui que diz assim: quem será mais parecido com Jesus, porque você passou pela vida dele? Quem entende isso? Quem será mais parecido com Jesus, porque você passou pela vida dele? O Pedro, com 60 anos aqui, está entendendo agora que ele precisa preparar a próxima geração. Nós estamos tão ocupados com as nossas coisas que muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos preparar os próximos crentes, ensinar. Nós estamos aqui agora, irmão, no CT, e tem sido uma bênção. Quarta-feira quem teve aqui na igreja? Glória! Quarta-feira foi coisa linda que vocês aqui, irmão. Por quê? Nós entendemos a necessidade de equipar os santos, de ensinar os crentes. E o que eu percebo, irmão? No culto de domingo, muitos de nós vêm porque tem que vir. Na quarta vem quem tem fome. Aleluia! Tirando um outro que trabalha e não consegue, está tudo bem. Vem quem quer comer. É por isso que outro dia o pastor falou aqui, e ainda hoje se repete: o culto está rolando, tem alguém com o celular na mão assim. Você quer que eu estou pregando agora com alguém assim no celular? Você consegue entender isso? Nós estamos falando do Espírito Santo. Nós estamos falando de coisa do céu, tem alguém que vem no culto de domingo para falar do celular. Eu disse que nunca mais ia falar isso, vou falar a última. Fica em casa, melhor. É a última vez, amém? Amém. É Jesus Espírito Santo. Mas não dá. Como a gente vai preparar uma próxima geração se a gente não dá conta nem de cuidar da nossa própria vida? Se a gente não consegue ficar aqui 2 horas, 1h30 para aprender o que o Senhor quer fazer e falar na nossa vida. Então existe uma distância, entenda isso, entre o que eu sou hoje e o que Deus quer que eu seja. Você entende isso? Eu consigo dizer tranquilamente, todos que estão aqui, tranquilamente consigo dizer, ainda há uma distância a percorrer entre o que você é hoje e o que Deus quer fazer em você. Glória a Deus! Mas nós precisamos entender isso. E isso passa pela maturidade. Porque nós precisamos ser apaixonados como Pedro de Atos 3. Nós precisamos estar disponível à mudança como Pedro de Atos 10. Como Pedro de 30. Como Pedro de 40. Mas nós precisamos passar a ter olhos espirituais para olhar as coisas como Pedro de 1 Pedro. Depois que Pedro começa a se transformar, talvez você não saiba, mas nós temos 4 evangelhos, amém? Quais são esses evangelhos? Mateus,
meu Deus. Então uma musiquinha, né? Primeiro evangelho, qual é? Segundo. O Pedro escreveu algum desses evangelhos? Ao que tudo indica, o evangelho de Marcos, ele é baseado, quase todo ele, na vida de Pedro. Pedro falando para Marcos. Marcos escrevendo o que Pedro está vivendo. Porque Marcos andou com Jesus. Marcos andou com Pedro. Então, Pedro começa a ensinar o Marcos. E o Marcos escreve um evangelho, qual a gente lê até hoje. Talvez você não saiba disso também. Mas o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. E o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, ao que tudo indica, foi Mateus lendo o evangelho de Marcos, Lucas lendo o evangelho de Marcos e escrevendo isso para um povo diferente, com uma outra linguagem. O único evangelho diferente disso é o João. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Para que você possa entender o que é legado. O Pedro morreu com 65 anos, mas até hoje nós falamos do evangelho de Marcos e das epístolas de Pedro. Aleluia. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo morre fisicamente, mas o que Deus faz na vida dele continua ministrando outras pessoas. Então Pedro foi alguém que amadureceu e ele entendeu que não podia viver só para ele ou para o que Deus queria fazer na vida dele. Ele precisava preparar a próxima geração. Em Pedro 5, próximo capítulo, você vai ver o Pedro falando: meu filho Marcos. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? O Pedro é referência para que o livro de Marcos seja escrito. O livro de Marcos é referência para que Lucas e Mateus sejam escritos. Eu estou dizendo que 75% do evangelho é escrito baseado na vida de Pedro. O que eu estou dizendo para você com tudo isso é: Deus quer que você amadureça, porque você vai amadurecer, Ele vai fazer uma obra linda na sua vida, e essa obra vai ministrar muitas outras pessoas. E há muitos aqui, que você fizer hoje, a sua morte não vai interromper, vai continuar ministrando a outros. O Senhor quer fazer uma obra linda na minha vida e na sua. Mas nós não encontramos tempo para isso. Nós não temos tempo para Deus. Não temos tempo para a vontade de Deus. Não temos uma segunda-feira para um pedaço do nosso dia falar: Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Eu queria encorajar a igreja hoje, que a gente orasse aqui hoje: Pai, nessa semana, o que a gente vai construir junto? Para quem o Senhor vai usar a minha vida? Meu Deus, será que alguém se alegra com isso? Aleluia! Sabe o que eu estou dizendo? Talvez você não entenda. Mas tem alguém hoje que vive uma vida preta e branca, que não tem mais esperança. E quem sabe essa pessoa vai encontrar você essa semana. Só que vai encontrar um Júnior diferente, uma Carol diferente, uma Pâmela diferente. Uma pessoa que não está só externando os seus problemas, que decidiu externar um Deus poderoso que habita dentro dela. Eu prometo para você, irmão, você não precisa fazer muito. Se nós voltarmos aqui na analogia da água, você só precisa deixar a água fluir. Porque no final das contas não é nós que fazemos nada, é o Espírito Santo que faz em nós e através de nós. Então é tempo de amadurecer, é tempo de deixar legado, é tempo de preparar o próximo, é tempo de olhar para o outro de uma maneira especial, é tempo de largar as bagagens, é tempo de deixar tudo que está prendendo para trás, é tempo de largar
largar fora todo rancor, toda mágoa, toda decepção, todo trauma. Isso não cabe mais dentro do seu coração. O Senhor está te chamando para um próximo nível, Ele está te chamando para viver algo diferente. O Senhor quer amadurecer você, quer usar a sua vida, quer que você se torne um rio, uma fonte de águas vivas no lugar onde você estiver. Fica de pé. Fica de pé, por favor. Eu quero que você entenda isso. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar essa série Melhor Amigo. Entendendo uma coisa. Deus quer me levantar como uma referência. Olha só o que eu estou dizendo para você. Entenda isso. Por favor. Me dê mais alguns minutos na sua atenção. Deus quer levantar você como uma referência. Sabe isso? Não é que você vai ser mais importante, mais legal, ou mais bonito. Quer dizer que se alguém tiver perdido e encontrar você, essa pessoa vai achar o caminho certo. Porque você está indo no caminho certo. Tem uma coisa, irmão, uma coisa que é extraordinária no reino de Deus. Escuta isso. E grava no teu coração. Todas as vezes, diga todas. Não é todas, é 10 de 10. Todas as vezes que eu decido no meu coração aceitar a proposta, a direção, a chamada, o caminho, a palavra, o que Deus está lançando sobre a minha vida, todas as vezes que eu decido aceitar, mesmo que no momento não faça o menor sentido, talvez a gente pense, mas eu tenho tanta coisa para arrumar, mas eu não sei nem se eu vou ter um casamento amanhã, eu não sei nem se eu vou ter comida amanhã, como que eu vou abençoar alguém? Todas as vezes que nós entendemos que o Senhor nos tira desse mundo passageiro para colocar a nossa mente, a nossa visão nas coisas do alto, todas as vezes que você se permitir Deus usar a sua vida para curar alguém, você ainda precisando de cura, escuta isso, você entende isso? Amém. Já compartilhei aqui algumas vezes, eu tenho como falar do Espírito Santo e não falar de testemunhos, porque nós somos uma testemunha. Já vivemos períodos em que nós orávamos por pessoas que queriam engravidar, essas pessoas, algumas delas chegaram a engravidar. E nós estávamos orando para que um milagre chegasse na nossa casa ainda. Alguém entende isso? Eu não tinha filho, mas orava por alguém. E a pessoa tinha um filho e eu não tinha. Não parece contraditório isso? Mas uma coisa que eu digo para você, como eu disse há pouco, todas as vezes que você aceitar aquilo que Deus está propondo para você, 10 de 10 vai dar certo, irmão. De alguma maneira vai dar certo. Então, o Pedro de 30, o Júnior de 30, orava, as pessoas eram curadas, mas não entendiam muita coisa. Mas o Júnior de 40 tem 2 filhas para dar glórias a Deus. Eu tenho uma, eu tenho 2. As coisas mais de ano passado, meu Deus. Porque muitas vezes nós somos desafiados a viver coisas que ainda nós não sabemos como vai ser, mas é Deus que vai fazer. E hoje está muito claro aqui, irmão. Há uma proposta de Deus para as nossas vidas aqui, para darmos um passo a mais de maturidade, para entendermos que nós somos chamados para nos tornarmos referências, que nós somos fonte, que alguém um dia foi fonte, a gente bebeu dessa fonte, foi instrumento de Deus na nossa vida, e a gente foi muito abençoado por pessoas também, e agora é a nossa vez. Alguém abriu um caminho,
irmão. Alguém morreu, a gente falou do Pedro aqui que morreu. Alguém foi cuidando da igreja durante 2000 anos, para que a gente pudesse chegar aqui e a igreja estivesse aqui de pé ainda. Mas agora é a nossa vez. Agora é eu e você. Então, o que eu quero propor a você hoje, que você aceite essa chamada, ainda que nesse momento não faça sentido para você. Ainda que você talvez esteja precisando de um favor de Deus, eu quero que você se torne um favor de Deus nessa geração. E comece a deixar um legado. Eu quero orar por você, irmão, que quer voltar para Jesus nessa noite. Aleluia! Eu quero orar por você que quer voltar para Jesus nessa noite. Eu não estou falando de voltar a viver o culto, irmão. Eu estou falando de voltar a viver aquilo que Deus tem por você. Aleluia! Nós estamos aqui falando do Espírito Santo. E eu quero orar para que você volte ao centro da vontade de Deus. Eu não vou fazer o papel, irmão, eu só vou fazer isso. E eu estou crendo mesmo que tem muitas pessoas que precisam vir aqui hoje. Você sabe que tem um chamado, e se afastou desse chamado, eu quero que você saia do seu lugar aqui. Você sabe, talvez, que não tem a capacidade de estar lutando com isso. Eu quero que você saia do seu lugar. Você é uma fonte, você é um instrumento. Deus vai usar você. Tenha coragem nessa noite. Pedro foi usado, ele foi transformado. E ele nos ensina que não tem a ver só com dons, só com poder, mas sobre se tornar pessoas maduras que ajudam outras pessoas a crescer. O Espírito Santo não quer fazer algo apenas através de você. Ele quer levantar você para que você levante outros. Eu quero que os irmãos venham aqui, nós vamos orar por esses irmãos.